Lembra que, antigamente, muitos diziam que tal atividade ou era trabalho para homem? Embora ninguém mais fale isso nos dias de hoje, essa citação possui uma certa base inerente à biologia humana. As diferenças entre os sexos não se somam apenas aos órgãos reprodutores, mas também à estrutura de nossos corpos, o tipo de hormônios que são segregados e as mudanças ocorridas ao longo de muitos anos nos processos evolutivos. Hoje, você descobrirá quais são as diferenças biológicas surpreendentes entre homens e mulheres. 1. Homens e mulheres ouvem de forma diferente. Quando os homens ouvem, eles usam apenas a parte esquerda do cérebro que está ligada à compreensão do idioma, de acordo com um estudo na Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, Estados Unidos. Verificou-se que as mulheres usam ambas as partes do cérebro para ouvir uma conversa. É por isso que, ao falar com homens, é importante ser conciso e claro, e para as mulheres, é muito mais fácil realizar conversas detalhadas e longas. 2. Os sentidos de homens e mulheres funcionam de forma diferente. O olfato e o paladar dos homens são menos desenvolvidos do que o da maioria das mulheres, embora o senso de visão seja melhor. Pesquisadores avaliam que isso é parte dos processos evolutivos, pois os homens eram frequentemente os caçadores, o que facilitou a observação do movimento, enquanto as mulheres reuniam a comida, e usavam mais o olfato e o paladar. 3. Os homens são mais propensos a serem canhotos. Existem 3 vezes mais homens canhotos do que mulheres canhotas, e a ciência ainda não encontrou uma explicação para esse fenômeno. No entanto, pesquisadores da Universidade Nacional Australiana descobriram que as pessoas canhotas podem processar mais informações do que destras. 4. Homens e mulheres veem diferente no escuro. As mulheres podem ver mais coisas no escuro do que os homens. Os homens, por outro lado, não veem bem no escuro, mas podem identificar detalhes igualmente a qualquer distância. 5. Homens têm vantagem física. Homens podem lidar com exercícios melhor do que mulheres, devido ao seu volume sanguíneo. Em média, homens com peso corporal normal têm de 4,5 a 5,6 litros de sangue em seus corpos, enquanto as mulheres com peso corporal normal têm de 3,4 a 3,9 litros. Além disso, o sangue dos homens é mais rico em hemoglobina e glóbulos vermelhos, e todas essas diferenças fazem com que mais oxigênio atinja seus músculos durante a atividade física. 6. Somente as mulheres sofrem de celulite, uma vez que homens e mulheres têm uma proporção diferente de tecido muscular, gordura e outros tecidos conjuntivos em seus corpos, os homens não sofrem de celulite. Em geral, os homens nascem com músculos mais desenvolvidos do que as mulheres, e sua pele contém mais colágeno, o que ajuda a manter a elasticidade. 7. É mais fácil para os homens dormir à noite. O nível de atividade elétrica no cérebro dos homens diminui em 70% durante o sono, enquanto nas mulheres diminui apenas 10%. A razão para isso aparentemente está na história da sociedade humana. Os homens eram caçadores e costumavam descansar quando estavam em casa, enquanto as mulheres que estavam em casa regularmente cuidavam das crianças a qualquer hora. 8. É mais difícil para as mulheres perderem peso. Os nossos corpos queimam mais calorias para fornecer energia a diferentes músculos e órgãos. Ao mesmo tempo, os níveis de testosterona masculina são 7 vezes maiores do que o das mulheres, o que aumenta a taxa metabólica, apesar de a massa muscular masculina ser significativamente maior do que a das mulheres. 9. É mais fácil para os homens se concentrarem em objetos em movimento. Os homens veem objetos em movimento muito melhor do que estáticos, provavelmente porque eram caçadores no passado e costumavam seguir presas. Hoje, os homens percebem e se sentem mais atraídos por mulheres dançando, ao contrário de outras sentadas à sua frente. 10. Os homens sofrem mais de gordura abdominal. Os homens são mais propensos a sofrer de gordura abdominal porque seus corpos não acumulam gordura debaixo da pele como o das mulheres, e sim armazenado entre os órgãos internos na área abdominal. Uma barriga com gordura extra é perigoso e aumenta o risco de morte prematura, o que pode explicar por que as mulheres vivem mais do que os homens. 11. As mulheres têm um sistema imunológico mais forte. Homens têm um sistema imunológico mais fraco do que as mulheres, e são mais propensos a contrair doenças infecciosas. A razão para isso é o alto nível de testosterona, que tem um efeito anti-inflamatório. A testosterona fortalece os genes que reduzem a inflamação, de modo que o corpo tende a produzir menos anticorpos para doenças que o atacam. As mulheres, por outro lado,
desenvolvem mais anticorpos para doenças, portanto, ao longo do tempo, ficam menos doentes que os homens. 12. É mais fácil para os homens segurar o xixi. Homens têm uma bexiga maior, que precisa ser esvaziada com menos frequência do que as mulheres. Isso ocorre porque as mulheres têm mais órgãos na região pélvica, deixando menos espaço para a bexiga. Uma bexiga masculina média pode conter até 800 ml antes de precisar urinar com urgência, enquanto nas mulheres a bexiga pode conter no máximo 500 ml. 13. Os homens suam mais. Os corpos masculinos contêm 1,5 vezes mais glândulas sebáceas e sudoríparas do que os corpos femininos. É por isso que os corpos dos homens tendem a ser mais oleosos do que as mulheres, e eles tendem a sofrer mais com manchas de suor na roupa. 14. Os homens também são mais quentes. Os homens são mais sensíveis a altas temperaturas, mas, por outro lado, estão mais protegidos contra baixas temperaturas. Isso ocorre porque a temperatura corporal média dos homens é maior que a das mulheres devido à sua taxa metabólica mais rápida. 15. As mulheres têm uma variedade maior de genes no corpo. Os homens são geneticamente mais simples do que as mulheres. As mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Um cromossomo X contém entre 900 e 1200 genes, enquanto o cromossomo Y tem apenas 78 genes. De modo biológico, os corpos masculinos são muito menos complexos do que os femininos. Todas essas diferenças não indicam necessariamente que homens ou mulheres são melhores ou menores em certas áreas, mas que devem enfrentar desafios diferentes. Agora que você conhece as diferenças biológicas entre homens e mulheres, você não só pode se conhecer melhor, mas também seu parceiro. Compartilhe esta informação para que eles possam aprender algo novo hoje também.